Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos agora começando os nossos estudos do 23º domingo do Tempo Comum do Ano C. Neste vídeo, nós vamos juntos aprofundar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo. Leitura esta que se encontra lá em Sabedoria, capítulo 9, versículo 13 até o 18. Peço muito a você que você deixe seu comentário, que você curta, assim o YouTube recomenda para mais pessoas, tá certo? E se possível, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Mas vamos lá. A leitura diz assim: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido teu desígnio sem que lhes desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Amados irmãos e irmãs, essa nossa leitura ela acaba sendo muitas e muitas vezes muito difícil de encontrar comentários em locais, se você for pesquisar, porque na verdade o livro de sabedoria só existe na Bíblia Católica, tá bom? Infelizmente os irmãos protestantes retiraram esse livro, né? Nós não acrescentamos, mas foram eles que retiraram. E muitas vezes nós que somos católicos não olhamos muito para este livro. Então eu quero dar para você uma contextualização para você começar a olhar para esse livro com outro olhar, tá bom? Primeira coisa, né? O livro da sabedoria ele está dentro de uma classe, quando a gente costuma dividir didaticamente os livros da Bíblia, nos livros que nós chamamos que são de caráter sapiencial. A palavra sapiencial significa sabedoria, mas vamos entender o que quer dizer sabedoria nesse contexto. Sabedoria seria uma transmissão de uma sabedoria, e essa sabedoria seria o bem viver, o ter êxito, felicidade. Em outras palavras, o livro da sabedoria deseja nos ensinar como é que nós podemos ser felizes, como é que nós podemos viver bem e como é que nós podemos ter êxito em nossa existência. Ademais, o autor deste livro, muita gente costuma dizer que é Salomão, porque o autor se diz que é um rei e que é apaixonado pela sabedoria. Só que hoje os atuais estudiosos datam este livro da da metade do século I a.C., bem pertinho de Jesus ter vindo ao mundo. Salomão viveu provavelmente lá pelo século X, muito tempo antes. Então, na verdade, mesmo que ele se intitule como um rei, que muita gente até diga que ele colocou, né, que o nome dele era Salomão, é porque ele utiliza alguma pessoa histórica que é famosa para que o escrito acabe ganhando uma certa notoriedade. Mas não, ele não é Salomão, tá bom? Outra coisa importante é você entender dois objetivos principais deste livro. Por um lado, ele escreve para o povo pagão, para poder mostrar para as pessoas que não seguem ainda a Deus que a sabedoria, a fé não cristã ainda, né? Mas a fé em Deus, ela é superior. Ela traz êxito, ela traz felicidade. Em compensação também, o que é que estava acontecendo? Naquele momento, naquela fase histórica, estava surgindo uma chamada cultura helênica, ou chamado helenismo, que foi o que esse período histórico? Quando o Império Romano ele domina a região da Palestina, ele começa a trazer termos, culturas gregas e começa a implantar naquela região. Então nós chamamos que essa cultura é uma cultura helênica, ou chamado helenismo. Não é à toa que a própria Bíblia, né, desculpa a expressão, porque não era Bíblia, mas vamos usar assim, os escritos do Antigo Testamento, eles estavam na linguagem hebraica, e aí foi traduzido para a chamada versão 70, que é a versão grega, justamente por influência da cultura helênica, ok? Então a gente percebe que dentro do livro de sabedoria se utilizam termos dessa cultura, meio que para dizer assim, ó, nós também temos fundamento, nós também sabemos falar de Deus nos termos de vocês, então nós também merecemos ganhar uma certa notoriedade, ok? É igual mais ou menos o que a gente costuma dizer, que hoje, em outras épocas, a gente precisa muitas e muitas vezes atualizar termos dentro da nossa pastoral, dentro da nossa evangelização, para poder chegar em outros locais que até então a gente não conseguiria chegar.
É mais ou menos nesse contexto. Desculpa a introdução grande, mas é bom que a gente aprende. Agora vamos para a leitura, que ela, para mim, tem uma riqueza gigantesca. Veja bem, começa no versículo 13. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Veja bem, isso é uma pergunta bem retórica. Ninguém consegue saber a vontade de Deus completamente. Ninguém. Nem a pessoa mais orante ela vai entender tudo. Então o autor sagrado ele começa com esse tipo de pergunta, né? Como é que a gente pode conhecer a vontade de Deus? Quem é que pode completamente conhecer a vontade de Deus? Ninguém, porque nós somos falhos, nós somos fracos. E aí vem no versículo 14. Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Ou seja, ele está querendo dizer que a nossa forma de pensar, nós que somos mortais, é uma forma tímida, ou seja, a gente não consegue chegar lá. E as nossas reflexões também não são completamente certas. E versículo 15. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, ou seja, o nosso corpo, como ele um dia vai acabar, porque nós temos pecado, isso pesa a alma. E a tenda de argila oprime a mente que pensa. Agora eu quero chamar muita atenção para esse comentário, porque pode ser que nesse domingo muita gente faça comentários aí que sejam puramente protestantes, bem luteranos e não católicos. E aí eu vou acabar vendendo peixe que eu preciso fazer isso. Aqui no canal, se você se tornar membro do canal, só clicar no Seja Membro, se você pagar o valor de R$25 por mês, que é a opção discipulado, você não apenas me ajuda, como você vai ter direito a um estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nos vídeos que já estão disponíveis, isso está lá bem explicadinho, tá bom? Está lá bem explicadinho. Então você, além de me ajudar, você ainda pode adquirir conhecimento. Então, você que tiver vontade, quem não tiver tanta quantia assim, pode escolher a seção Querigma, que é apenas por R$5, só como uma forma de ajudar mesmo. Eu te agradeço imensamente. Reflita sobre isso. Mas por que eu estou comentando isso? Lutero, ele tinha uma visão que não é a visão católica. Deixo isso muito claro. Qual é a visão que Lutero tinha e que muitas vezes a gente quer repetir os mesmos jargões? Que não dá para se misturar corpo e alma. O corpo é algo ruim, é algo pecaminoso. Calvino também vai usar a mesma dinâmica. E aí a alma, né, inclusive o corpo seria o cárcere da alma, e seja uma visão filosófica, né? O corpo prende a alma, então o corpo acaba com tudo isso. E aí, para piorar a situação, o que é que Lutero começou a dizer? Que nós, veja bem, que nós temos uma inteligência, por isso que eu estou usando essa expressão, porque ele vai falar aqui da mente, do pensamento, né? Então, a nossa inteligência, por causa do pecado, ela não presta para nada. Portanto, para Lutero, a gente não pode chegar a Deus pela luz da razão. Então, estudando, por exemplo, matemática, que é um curso que eu faço, eu não consigo chegar a descobrir mais sobre Deus. Estudando astronomia, estudando medicina, estudando direito, estudando pedagogia, estudando biologia, estudando engenharia, não importa qual curso, eu não vou conseguir chegar até Deus. Eu preciso, né, o ser humano, ele é um ser humano fadado ao erro, porque ele não consegue. Só que a Igreja Católica fala o contrário. No início do Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o homem é capaz de Deus. Isso é uma frase de Santo Agostinho. Nós, amados irmãos e irmãs, necessitamos sim da graça de Deus, mas pela nossa própria razão nós conseguimos também chegar até Deus. Não é à toa que nós podemos utilizar sim a própria ciência para muita coisa. Essa é a grande diferença. Então, como entender esse texto de sabedoria, né? É porque, na verdade, é essa a compreensão que se tinha. Lembra que eu falei a você que eles estão usando termos do helenismo? O helenismo pregava muito a dualidade, né? A divisão de alma e de corpo. Então ele começa a brincar com essa ideia mesmo. O corpo corruptível torna pesada a alma. Nós, como católicos, iríamos entender isso aqui como o quê? Não é o corpo material. Porque senão daqui a pouco todo mundo vai se matar, vai cometer suicídio para libertar a alma. Não é isso. Tá bom? Ou a gente agora vai entrar em dinâmicas especialmente orientais, como os mantras, né? Muita gente católica usa isso, viu? Até padres usam essa expressão, a gente não deve usar isso. Isso não tem nada de católico, isso não tem nada de doutrina cristã, porque mantra é uma outra estratégia oriental, essa palavra, né? Use outra coisa para música, mas enfim, não convém o caso falar sobre isso hoje. Então veja, o corpo corruptível torna pesada a alma. É meio que dizendo o seguinte, a gente tem que interpretar assim, que o corpo é tudo aquilo que distancia de Deus, ou seja, o pecado ele atrapalha a alma, não é?
A tenda de argila é para lembrar da questão do barro, lá da construção de novo. É para tentar pensar em quê? Naquilo que é ruim. Vamos pensar por aí. É assim que a gente tem que interpretar. Então, aquilo que é ruim, aquilo que é o pecado, a inveja, o orgulho, oprime a mente que pensa. E aí, depois vai dizer no versículo 16, mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance das nossas mãos. E quem investigará o que há nos céus? Ele continua com essa mesma reflexão. Veja que é sempre refletindo que nós somos seres limitados, que somos falhos, que não conseguimos ir sozinhos. E aí no versículo 17, ele vai dizer, acaso alguém teria conhecido o desígnio de Deus, sem que lhe desse sabedoria e do alto enviasse teu Santo Espírito? E aí vem a parte bonita. A compreensão que o autor de sabedoria vem fazer é o seguinte. Tudo o que nós fizermos tem a graça de Deus por trás. Veja, não é só a graça de Deus por trás. Tem o meu esforço, tem a minha luta, tem o meu empenho, mas a graça vem junto a mim. A graça me sustenta e sem ela eu não consigo. Então, é diferente da visão protestante que muitas e muitas vezes vem afirmar que só a graça e pronto. Não é à toa que eles também vão colocar, né, os 5 solas. Uma delas é sola gratia. Pra gente não. Não é só a graça. Não é à toa que você percebe às vezes que parece que, eu já vi gente falando isso, e tem até católico que fala, não preparo uma homilia, não preparo uma pregação, porque Deus vai falar na hora e pronto. É o contrário do que a Igreja Católica pensa. Nós estudamos, nós nos empenhamos, nós nos esforçamos, nós fazemos a nossa parte. Tem até o santo da igreja que fala isso. Faça tudo como se dependesse só de você, mas confie como se tudo dependesse somente de Deus. É assim que tem que ser a nossa vida. Fazer tudo, se esforçar em tudo, como se só tivesse você e você, mas confiando como se só tivesse Deus a agir. Porque no final das contas é Ele que tudo faz. Eu posso preparar tudo, mas para que toque o seu coração aqui no YouTube, por exemplo, tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu não tenho poder para tocar o coração de ninguém. E é isso que essa leitura traz para a gente. E aí, para finalizar, quero só comentar e fazer o gancho com o restante da liturgia. Sei que é o primeiro vídeo ainda. Mas você vai perceber que essa semana, um dos temas principais é o seguimento do Reino de Deus. É tentar entender qual é a proposta que Deus nos faz para que sigamos a Ele. É entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, né? A primeira leitura já vem como esse grande carro-chefe para gerar essa reflexão em nosso coração. Lembre-se, se você muitas e muitas vezes se pega perguntando, Senhor, qual a tua vontade na minha vida? Senhor, qual o teu desígnio na minha vida? Tenha calma. Coloca uma coisa na sua cabeça. Só é possível saber qual é a vontade de Deus se vier do alto. Então, em vez de você ficar tentando só você mesmo se perguntar, pergunte também muito a Ele. E observe os sinais dos tempos, como muito bem nos disse o Vaticano II. Porque Deus fala quando a gente menos imagina. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E até o próximo vídeo aqui no canal.